Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo por você fazer parte desta missão tão preciosa. Vamos ouvir hoje o Evangelho de Marcos nessa primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André e seus irmãos que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu Jesus Tiago e João, filho de Zebedeu. Estava a barca consertando as redes e logo chamou. Eles deixaram o pai e a mãe na barca com os empregados e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista Marcos hoje quer nos trazer esse tempo que deve ser entendido como duração histórica da salvação, realizada por Deus. Portanto, o tempo cumprido é aquele que está em ação salvífica, agindo e age no seu ápice. A plena realização é um momento histórico em que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos trazer a salvação. E o evangelista Marcos narra esse episódio, e eu acho muito interessante que as duas vezes que houve o chamado, antes do chamado que houve o ver, o verbo, antes desse segundo olhar, ou seja, do chamado, houve esse verbo ver. Jesus viu Pedro e o chamou. Jesus viu Simão, André e o chamou. Depois, lá na frente, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, e o chamou. Então é muito interessante nós olharmos a nossa vocação e que talvez nós não prestamos muita atenção. A nossa vocação, antes de ser uma experiência minha, foi uma experiência de Deus. Porque Deus viu em mim, viu em você, o que eu não vejo, talvez, o que você talvez também não vê, mas Deus viu e por isso chamou. Deus viu. Então nós precisamos observar profundamente esse olhar misericordioso de Deus para conosco. É um olhar extremamente misericordioso. Por quê? Porque Ele não está olhando para as nossas misérias, não está olhando para o nosso desânimo, não está olhando para as nossas infidelidades. Deus não está olhando para nada disso. O que Deus viu, Ele vê como possibilidade de acontecer, possibilidade do chamado acontecer. Porque Ele viu, mas a possibilidade do chamado acontecer depende de mim. Porque Ele chamou. E se Ele chamou e eu atendi,
o chamado aconteceu, ou seja, a vocação começa a desenvolver na plenitude. A vocação de pai, de mãe, de sacerdote, de leigo consagrado, de leigo de comunidades, a vocação do serviço, a missão. Deus chamou porque viu o que talvez você não tenha visto. É preciso, então, abraçar essa vocação, é preciso, então, abraçar esse chamado, agradecido. Louve a Deus neste dia. Louve a Deus hoje. Louve e glorifique o nome do Senhor, porque Ele não olha para as nossas misérias. Eu acho tão bonito essa relação de Deus para conosco, porque Ele não olha. O que Deus está vendo é a grande possibilidade da minha conversão, dessa conversão, esse chamado que foi feito, esse chamado que foi realizado, chama-nos à experiência de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a transformação da minha vida vai a partir da vivência com o Evangelho. Se eu creio, eu vivo. Se eu creio, eu me apaixono. Então se faz necessário hoje observar a nossa vida desse olhar que Deus tem para com você. Não sei quais são os seus desafios de hoje, os desafios que a sua família possa estar vivendo. Não sei, mas eu digo para você, Deus vê. Não se preocupe. Deus vê, e o que Deus vê é o suficiente para Ele lhe chamar, para Ele lhe convidar. Seja ouvintes da nossa querida amada rádio, preste atenção no Evangelho, no que Deus está falando para você. Preste atenção para que tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor possa receber como resposta à nossa vida de crentes no Evangelho de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos encante da alegria de atender o convite de Jesus, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.